bom dia, a paz do Senhor. Bom dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da presença de Deus, cheio da graça, cheio do favor, da misericórdia, do amor, do carinho, do cuidado, que somente um Deus maravilhoso, um Deus grandioso como esse é capaz de nos dar. Aleluia! Que o nosso dia seja abençoado com a presença do doce, amado e Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos conduza a cada passo, a cada detalhe, a cada decisão, a cada palavra, a cada atitude. Que o Espírito Santo seja o centro das nossas decisões. Amém? Vamos orar, vamos agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Paizinho querido, Deus celestial, Pai de amor, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, porque a tua palavra nos diz, Senhor, aonde iremos nós, se só tu tens palavras de salvação, Senhor. Eu entrego, Deus, nesse dia, cada segundo, cada momento nas tuas mãos, Senhor. Leva cativa minhas emoções, sentimentos, pensamentos, lembranças, recordações, Senhor. A ti, Senhor, entrega a ti. Joga no mar do esquecimento tudo aquilo que não glorifica o teu santo nome. Eu declaro, Senhor, que o nosso coração está sedento, desejosos pela tua palavra, Senhor. Nos ensina, nos instrui, nos direciona, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, conforme o teu desejo, Senhor. Nós somos aqui, Senhor, porque nós te amamos, nós te desejamos e ansiamos mais da tua presença. Deus de amor, derrama sobre nós a tua misericórdia mais uma vez, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a tua bondade tem se derramado, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado do homem mau, do mentiroso, do enganador, do traidor, Senhor. Tira essas pessoas dos nossos caminhos, Senhor. Tira essas pessoas que nos engana, no trapaceio, Senhor, e principalmente, Senhor, não permita que nós sejamos essa pessoa, Senhor. Sonda o nosso coração, que o Senhor conhece, vê se há em nós, Senhor, caminhos de iniquidade, caminhos de maldade, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser como Cristo, Senhor, a olhar como Cristo, a enxergar como Cristo, a viver como Jesus, em nossos passos. O que faria Jesus, Senhor? Que a nossa mente seja uma mente conectada a Ti, Senhor. Peço a Ti, Jesus, tira todo e qualquer impedimento que nos impeça de receber a Tua boa semente. Tira toda e qualquer distração, ó Pai. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta. Que da minha boca, Jesus, saia palavras de vida. Que cada pessoa ouvindo essa Sua mensagem, Senhor, seja tocada, seja ministrada no mais íntimo e profundo, no oculto e no secreto de cada coração, Senhor. Que não seja, Senhor, apenas palavras, mas que seja, ó Deus, a Tua palavra que cura, que salva, que liberta, que restaura, que renova, que nos faz novo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, declaro sobre esse dia um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da Tua provisão, cheio da Tua presença, do Teu favor, da Tua graça, cheio do Teu amor. Amém, a Alexa tá falando aqui no meio da oração. Tá repreendido em nome de Jesus. Amém, irmãos. A Alexa deu uma intrometida aqui no meio da nossa oração, mas continuamos aqui. Que o Senhor abençoe o nosso dia, que o Senhor abençoe cada segundo. Nós entregamos esse momento nas mãos do Senhor, e que todo e qualquer impedimento, que toda artimanha de Satanás de nos fazer perder o foco, que a palavra do Senhor, ela caia por terra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Um dia maravilhoso, um dia abençoado com a presença de Jesus. Nós vamos falar hoje, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar hoje sobre as consequências da traição. Aleluia, glória a Deus. Em Provérbios 5, do 3 ao 5, diz o seguinte: porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Misericórdia, Jesus! Mas assim diz a palavra do Senhor, né? O livro de Provérbios alerta sobre as consequências de uma traição, onde pode levar à morte.
Não necessariamente a morte física, mas a pior das mortes, que é o afastamento do Senhor. A pessoa traída se sente machucada, perdida, perde a confiança no traidor. Por isso, é muito importante ser fiel. A traição destrói bons relacionamentos. Deus recompensa a fidelidade e o traidor colherá os seus frutos. Muitas são as consequências no natural, mas as piores consequências sempre vai ser, amados, no mundo espiritual. Até porque tudo que fazemos no natural aponta para o espiritual e do espiritual aponta para o natural. Então, quando essas consequências, elas podem durar até muitos anos. A pior consequência é o afastamento da presença do Senhor, é o esfriamento na fé. Lógico que aqui é que nem eu já falei outras vezes, os nossos vídeos é para pessoas que amam Jesus, é para pessoas que querem aprender, que querem ser corrigidas, é para pessoas que são cristãos, pessoas que querem, né, a presença do Espírito Santo, pessoas que querem ser ministradas pela palavra de Deus. Então eu falo para pessoas que amam Jesus, que através desse amor elas querem serem transformadas, querem ser modificadas, querem ser restauradas. Elas entendem que a palavra de Deus é a luz para os nossos pés. Então, para pessoas que não acreditam no que as escrituras dizem, no que a palavra diz, talvez o que esteja sendo dito aqui seja besteira. Mas no mundo natural e espiritual, as consequências são catastróficas, em especial para o traidor. Para quem é traído, lógico, tem dor, tem sofrimento, tem angústia, tem desespero, tem sentimento de incompreensão, tem questionamentos com Deus, porque muitos são as dores, frustração, acho que é o pior sentimento, né? A questão da pessoa se sentir frustrada, enganada, trapaceada, a pessoa convive ali do seu ambiente familiar, da sua casa, da sua intimidade e acaba cometendo, né, esse tipo de situação, mas em tudo Deus tem um propósito, como foi dito aqui, Deus recompensa a fidelidade. Aquele que é fiel à sua aliança, aquele que é fiel com o seu compromisso, ele não pede. Ainda que ele sofra, ele não pede, porque o Senhor recompensa. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, mas ao traidor, existe sim o perdão, mas o Senhor perdoa pecados, não anula consequências. As consequências, elas virão de qualquer forma. Em Mateus 24:10 diz o seguinte: então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros e os odiarão. Então uma das consequências da traição é o ódio, que é algo que Satanás trabalha muito com a vítima, tenta colocar na vítima o ódio ao traidor. Então, que o seu coração de cristão, coração em Cristo, não permita que esse sentimento tenebroso invada a sua vida. Perdoe, ainda que doa, ainda que esteja doendo. Foi que nem nós falamos durante a semana, os outros dias. Vai continuar doendo? Sim, não sai do dia para a noite, mas o perdão é imediato. Perdoe, declare o perdão, fale audivelmente, eu perdoo fulano, eu perdoo por isso, eu perdoo por aquilo, porque assim você é a vítima. Ainda que o traidor tente imputar a você qualquer tipo de culpa, lembre-se, você não teve culpa. A traição é uma questão de caráter, no caso, a falta dele, né? A falta dele. Então você, como vítima, você não tem culpa. E o Senhor recompensa. Tenha sempre na sua mente, o Senhor vai te recompensar. Na contrapartida, temos as consequências que podem ser, como Provérbios diz, pode levar até a morte. Riso, a alegria de estar vivendo aquele momento, o engano de estar vivendo algo bom, rapidamente se torna em dor e tristeza e muitas outras consequências, inclusive financeiras. São muitas consequências. A principal consequência que podemos enfrentar é o afastamento inevitável de Deus. Ao vivermos as consequências da traição, nos envergonhamos, em especial de Deus. Ainda que nos pareça bom no início, logo o sabor amargo chega à nossa boca. E todo aquele que não sente mais a dor de ferir, em especial o coração de Deus, este já está anestesiado com o pecado. O que não se entristece ao ferir o coração de Deus, deixa de ser pecador e se torna um iníquo, pois tem total consciência do erro, mas sente prazer em sua maldade.
Então, aquele que já vive, né, de forma de traição em traição, engano em engano, já estamos falando aqui em relacionamento, de sai, nem termina o relacionamento, entra no relacionamento com traição e esse tipo de situação, e ele já não sente, ele sente prazer nesse tipo de coisa, ele deixa de ser um pecador e se torna uma pessoa iníqua. O iníquo, ele é um perverso, ele já não sente, ele sente prazer nessa maldade. Sangue de Jesus tem poder sobre essa vida. Esses são chamados de perversos, pessoas com caráter mau ou que se afastam dos princípios da justiça e da verdade. São aquelas pessoas que agem com maldade, iniquidade e que rejeitam a lei de Deus, muitas vezes buscando o seu próprio benefício, prazer, em detrimento do bem-estar e sofrimento do outro. Ou seja, não importa, o importante é que eu tenha o prazer, seja ele carnal, né, que não é bom ficar falando a palavra aqui pro vídeo não cair, seja ele qual for, a pessoa já não, ela tá anestesiada, ela já não sente empatia, ela já não sente o amor, ela não se coloca no lugar do outro. É muito triste. Em Provérbios 6, do 12 ao 19, diz o seguinte: como são os desprezíveis e os perversos. Eles vivem mentindo, demonstram sua falsidade com um piscar de olhos, com um movimento do pé ou por sinais com os seus dedos. Seu coração é pervertido, trama a maldade e andam sempre criando problemas. Por isso, serão destruídos de repente, despedaçados num instante, sem que possam se recuperar. Misericórdia, né? É isso que a palavra do Senhor diz sobre o perverso. É um homem mau que não sente piedade, está sempre disposto a mentir, enganar, trapacear, trair, quebrar a aliança. Ainda que ele entre em alianças, ele sabe que ele não vai cumprir, porque ele não respeita. Então, que o seu coração jamais seja um coração de um perverso, porque o fim do perverso é doloroso. É complicado. Um abismo chama outro abismo. Se o seu coração já não sofre por ferir o coração de Deus e de outra pessoa, arrependa-se e peça perdão ao Senhor, peça misericórdia para que Ele te torne, para que você não se torne um perverso. Segunda Crônicas diz o seguinte, Segunda Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, o perdão do Senhor está disponível para todos, mas precisa se afastar dos maus caminhos, precisa reconhecer que precisa do perdão do Senhor, precisa reconhecer que houve um erro. Reconhecer, o pedido de perdão é quando você desculpa, é diferente de perdão. Vamos falar de algo muito importante. Pedir desculpa é um ato de politicamente correto. Eu vou pedir desculpa porque não quero ficar mal com essa situação, mas o pedido de perdão, eu reconheço que eu errei, eu entendo qual foi as atitudes que eu errei com aquela pessoa e o quanto eu machuquei, o quanto eu feri essa pessoa, e aí sim eu tenho um reconhecimento de que eu fiz algo que, se fosse feito comigo, ia doer e eu não ia gostar. Então, mediante isso, eu reconheço o meu erro e eu peço perdão. Então, sempre reconheça o seu erro e peça perdão. Volte, faça de novo. Afaste-se desse caminho de iniquidade. Efésios 4:32 diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. O traído não permite que o veneno, vamos lá, ao traído, não permita que o veneno do outro contamine o seu coração, pois o Senhor recompensa aquele que foi traído. Ele honra a quem tem honra. O Senhor vai honrar. Não se preocupe, você que passou por esse processo doloroso de traição, você foi traído, você foi enganado, você foi injustiçado, que nada mais é do que uma injustiça. Não se preocupe, o Senhor vai te honrar, porque a glória da segunda casa certamente será maior do que a primeira. Confia no Senhor de todo o seu coração. É um machucado que vai ser tratado pelo Senhor, vai ser passado bálsamo, vai ser tratado, mas vai virar uma cicatriz, assim como eu tenho essa. E cicatrizes são credenciais
que te dão autoridade sobre esse assunto, onde uma pessoa ferida foi tratada, foi curada, e hoje ela leva a cura por onde quer que ela passe. Amém? Então as consequências, tanto para um lado quanto para o outro, são letais, são difíceis, mas a vítima, o que foi traído, sempre vai ter honra e glória do Senhor. Ao traidor, se arrepender verdadeiramente, reconhecer os seus maus caminhos e se afastando deles, o Senhor também vai ter misericórdia, o Senhor também vai cuidar de você, Ele vai segurar a sua mão para passar no processo ali da colheita, que é inevitável. A palavra do Senhor diz que tudo que semearmos, certamente colheremos. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele nos ajuda a passar por esse processo. Que o seu coração seja um coração sincero, que é capaz de reconhecer todos os seus maus caminhos. Entrega na mão do Senhor, peça perdão, que Ele vai te ajudar. E você que está sofrendo, com o coração apertado, coração doído, coração machucado, que as lembranças vêm, que vêm sentimentos dúbios, sentimentos onde tentam te levar para o lugar onde o Senhor já te tirou, porque se o Senhor tirou da sua vida, se o Senhor permitiu você descobrir que estava sendo traído, que estava sendo enganada, é porque o Senhor te deu um grande livramento, o Senhor tirou da sua vida. Liberte-se desse peso, porque o Senhor tem o melhor para sua vida, o Senhor tem o melhor, o Senhor não tira nada da nossa vida sem já ter preparado algo muito melhor. Lembre-se que por mais que a pessoa te traiu, na verdade, quem tirou ela da sua vida foi o Senhor. Por mais que a pessoa tenha agido enganosa, tenha sido falsa, tenha sido uma pessoa que feriu o seu coração, lembre-se, o Senhor te deu livramento e já tem algo muito melhor preparado. O Senhor não nos tira de um lugar ou de pessoas sem antes já ter algo melhor preparado para a nossa vida. Amém? Fica com essa palavra, ministrada no seu coração, medita em cada versículo, pensa, e vou deixar uma dica aqui muito legal para você que está passando por esse momento de dificuldade, está passando por esse momento de dor e sofrimento. Tem um livro que se chama Pega Leve. Amanhã eu trago certinho o nome do autor. Leia esse livro, que é um livro sensacional, que vai te ajudar a entender e compreender o que você está sentindo e caminhar nesse caminho. Mas antes, sempre na presença do Senhor. Lamente na presença do Senhor, fale para o Senhor exatamente o que você está sentindo, porque Ele tem o bálsamo, Ele tem um alívio para curar e sarar o seu coração. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da presença do Senhor, cheio da graça, da misericórdia, do favor e da bondade. Que o seu dia seja um dia alegre e muito feliz, porque nós temos o Espírito Santo, e onde o Espírito Santo habita não tem espaço para tristeza, ainda que ela venha, mas quem prevalece é o Espírito Santo, com a sua bondade, com a sua alegria e com a felicidade que vem direto do céu, que vem direto do trono de Deus para mim e para sua vida. Fica com Jesus, um dia maravilhoso, abençoado. Curte, compartilha e comenta o nosso vídeo. Conta a sua experiência que nós vamos orar por você. Amém?